Olá, eu sou Rodrigo Carvalho, eu sou integrante do podcast Enquadrando e hoje eu vou falar de uma série que aos pouquinhos, né, vem ganhando força aí nas internets, que é o The Bear, né, que é o urso, que assim, é maravilhosa. É maravilhosa. E, puta, eu não podia deixar de falar dela. Não dá. Terminei de assistir há pouco tempo agora. Tem alguns dias e ela tá aqui, ó, na minha cabeça. Tô pensando sobre ela. Eu falei, não, eu não sou muito de fazer resenha, mas eu vou fazer um videozinho aqui falando sobre ela. Que não é bem uma resenha. Não vou dar spoiler. Vou dar um spoiler. Olha só. Olha só, eu vou dar spoiler pequeno aqui só para ficar um pouquinho mais interessante, tá? Mas nada demais, nada que vai estragar a sua experiência. Vá assistir The Bear, é muito, muito bom. Primeiro, né, assim, do que fala o urso The Bear? Né? Basicamente, nós temos aqui um protagonista que é o Carmy, feito pelo Jeremy Allen White. Esse rapaz, eu não conhecia ele. E ele faz um trabalho, ó, vou te falar, um trabalho impecável, assim. É maravilhoso o trabalho dele aqui, maravilhoso mesmo. E o que não era um trabalho muito fácil, porque é um personagem que se comunica muito pelo silêncio, mas calma, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Mas é isso, basicamente esse Carmy, ele é um chefe que trabalhou, não só trabalhou, ele foi o cabeça, o responsável, né, talvez pelo restaurante mais importante do mundo, que eu acho que em Nova York, se não me engano, assim, alguma coisa assim. E aí, em dado momento, ele recebe de herança da família um restaurante da família decadente, cheio de dívidas, cheio de problema, basicamente ali no subúrbio, se não me engano, de Chicago, praticamente falido ali, depois que o irmão mais velho dele morre. Então ele decide largar tudo e tomar para si a responsabilidade de salvar esse restaurante, né? De recuperar esse restaurante. Então basicamente a série ela fala sobre isso e vai mostrar ao longo dos episódios, são 8 episódios, né? Vai mostrar ao longo desses 8 episódios a rotina do Carmy e dos seus aliados, vamos dizer assim, da equipe dele desse restaurante, tentando recuperar esse investimento de família, vamos dizer assim, né? Então basicamente a série é isso, tá? Basicamente a série é isso. É muito importante já destacar o seguinte: a série não tem, isso é importante para quem tá afim de assistir, tá? Ela não tem grandes reviravoltas, ela não tem. O foco aqui não é necessariamente a história, né, e o final dela, aonde essa história vai chegar. Não é bem esse o foco, ainda que a história seja interessante. E que tem algumas reviravoltas, são pequenas, mas tem. O foco aqui é o Carmy, esses personagens e a relação entre eles ao longo, né, dessa rotina, desse cotidiano no restaurante. Né, essa rotina, esse cotidiano mais caótico dentro de um restaurante praticamente falido. O foco é esse, é a rotina. E aí você pode me perguntar, mas Rodrigo, olha só, se o foco é a rotina dentro da cozinha desse restaurante praticamente, não é chato? Não vai ficar um pouco moroso? Ó, longe disso, meu amigo e minha amiga, longe disso. A série, na verdade, primeiro que ela é absolutamente dinâmica, rápida, elétrica e por vezes caótica. Eu vou falar disso melhor mais pra frente. E os episódios são curtos, né? No geral são 30 minutos, né? E tem alguns episódios um pouco maiores, o último tem 45 minutos, alguma coisa assim. Então, assim, é dinâmico, é elétrico, ainda que esteja dentro, né, de uma cozinha, na maioria do tempo, do restaurante, né? É um trabalho ali de filmagem, de montagem excepcional, assim. Você não sente que o episódio passa, você não sente. E aí você tem outros elementos que ajudam a essa série ser tão agradável, né, ser tão gostosa de assistir, ainda que ela seja bastante caótica às vezes. Eu acho que o primeiro ponto há um humor aqui importante, né? Há trabalhado nessa série um humor que não é um humor forçado, não é um humor de piadas, é um humor de situação, é um humor que faz parte do contexto, é um humor dos próprios personagens, é um humor mais urbano, sabe? É um humor que tem a ver com esse subúrbio, que tem a ver com a região que eles estão, tem a ver com a maneira como eles interagem, como eles lidam com as próprias emoções. Então o humor tá lá como uma ferramenta importante para essa interação entre eles, entre os personagens, mas que torna a série realmente muito mais agradável para assistir, né? Então assim, é muito gostoso de assistir The Bear, sabe? Se você for tranquilo, assistir e falar, beleza, eu vou aqui curtir essa dinâmica dentro desse restaurante como se eu tivesse acesso ilimitado à cozinha, né, à parte administrativa dessa galera doida aqui. Tu vai adorar. Eu já sabia que ia gostar, porque assim, eu adoro o tema. Eu adoro o tema. Assim, nossa, eu sou apaixonado por Chef's Table. Apaixonado, assim. Que é uma série da Netflix em que cada episódio basicamente é um mini documentário, né, lindíssimo, lindíssimo, muito bonito, muito bem fotografado, né, sobre grandes chefes do mundo, sobre grandes restaurantes do mundo, né? E assim, eu gosto tanto desse tema, tanto que assim, eu adoro MasterChef. Eu adoro tudo que tem a ver com isso, com essa questão de cozinha, de chefe, de fazer comidas incríveis e comer
óbvio, principalmente, né? Gosto de canais de YouTube sobre isso, então assim, já me arrisquei um pouquinho na cozinha, mas assim, nada demais, longe, muito longe de ser razoável, né? Mas eu gosto muito do tema, então eu já sabia que eu ia gostar de The Bear, eu já fui assistir assim, já guardei com carinho pra assistir de noite, sabe? Aquela coisa, cervejinha, muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou falar agora um pouquinho mais da série, um pouquinho mais das camadas que ela tenta oferecer, e que pode soar como um pouquinho de spoiler, tá? Mas é coisa leve, não vai atrapalhar a sua experiência. Se você quiser, não quero perder nada da série, não quero que nada me atrapalhe, nenhuma opinião, então beleza. Então para o vídeo aqui, vai ver a série, depois você volta. Mas eu vou agora tocar em pontos um pouco mais profundos. Por quê? Um pouquinho mais, assim como a série é. A série, ela não foca, ela não tenta ser, sabe, absolutamente profunda, cabeça, sabe? Uma série que vai debater questões sociais de uma maneira absolutamente precisa, sabe? Não, não é isso. Ela, no fundo, ela quer entreter, só que ela te oferece algumas questões que são muito interessantes, que partem desses personagens. Então, se você prestar atenção, o universo do Carmy ali, ele é um universo que acaba sendo muito masculino. Ele tem a irmã dele, claro, né? Ele tem a Sydney, a menina que é o braço direito dele, né? Que é muito importante para a gerência daquele restaurante, né? Pô, ela talvez é mais importante que ele. Só que, bem ou mal, você percebe que as questões emocionais, né, que afetam o Carmy tem muito a ver com esse universo masculino, tem muito a ver com o peso que há em você ser homem nessa sociedade tão machista. Óbvio, é um peso diferente de quando você é uma mulher nesse universo que é majoritariamente masculino e opressor. Óbvio, não estou comparando, mas há um peso. E a série fala um pouco sobre isso, né? Usando todos os personagens masculinos que tem nesse cenário, né, que tem nessa história. Então, assim, primeiro falando sobre o Carmy, né? Ele é um personagem absolutamente calado, absolutamente silencioso. Você percebe claramente que ele não consegue se expressar, ele não consegue se comunicar. Ele tem muitos traumas, ele tem muitas mágoas, principalmente por conta da morte do irmão. Ele passou por uma pressão absurda e ilimitada dentro dessa cozinha, nesse restaurante mais importante do mundo e tal, e ele não consegue extravasar isso. Ele flerta com uma melancolia, uma depressão, com uma autodestruição ao longo de toda a série. Ele é um cara que não consegue colocar pra fora essas mágoas. É como se... E isso tem muito a ver hoje, né, com nós homens. É como se a gente não aprendesse a lidar com isso. A como colocar para fora nossas emoções, nossos sentimentos. E isso, óbvio, vai solidificando, vai contaminando a gente, não só o nosso corpo, mas a nossa mente, né, como se fosse um veneno dentro. E o Carmy tá num processo avançado dessa contaminação pela mágoa que ele vai guardando. E outros aspectos desse universo masculino tão tóxico vai sendo desenvolvido pelos outros personagens. Você tem, por exemplo, o Richie, né? O Richie, que é um personagem muito difícil, né? Ele confronta o Carmy o tempo inteiro, né? Ele tem resistência de entender, por exemplo, que as coisas estão mudando, que o mundo é outro, que o mundo ele não só tá se adaptando e se flexibilizando, né, como ele está absorvendo as pluralidades, as diferenças, e ele tem dificuldade de acompanhar isso. Ele não aceita ao mesmo tempo que ele não consegue entender, ele também tem dificuldade de relação, ele só consegue se comunicar pela piada, pela história, pela brincadeira, pelo deboche, pelo cinismo. Ele não consegue se comunicar de uma maneira mais profunda, ainda que ele queira. Você vê a dificuldade que ele vai ter para chorar, para se emocionar, né? Ele tenta, ele quer com a filha, né? Com os familiares e tal, né? Com o próprio Carmy, né? É engraçado que quando ele tá no balcão, ele consegue se comunicar muito bem, porque basicamente é o lado vendedor, é um personagem, né? Um personagem descolado e brabo, agressivo. Então ele consegue, e ele é até muito agradável nesse aspecto. Ele fala com todo mundo, ele brinca com todo mundo, ele consegue valorizar cada pessoa que tá ali, cada cliente e tal, mas quando a coisa vai para uma camada mais profunda, ele não consegue. Então, assim, a série vai tocar nesses assuntos, às vezes de uma maneira só tangencial, mas o suficiente para você entender que esse é um tema que a gente não foca o dia inteiro, mas que ele está presente na nossa vida. E vai estar presente naquele universo de The Bear. E claro, você vai ter um espelhamento, isso extravasando também, óbvio, para as personagens femininas, né? Então você vê o quanto a Sydney ela vai sofrer. Ela vai sofrer nesse ambiente tão masculino. Você vai perceber, por exemplo, como a irmã do Carmy, né? A Sugar, ela tá buscando uma conexão com o irmão, ela tá buscando com que ele se abra, ela tá buscando com que ele consiga, junto dela,
superar esse momento da perda do irmão. Então, assim, o tema tá lá. Ele não vai ser o foco da série porque não precisa. Ele tá presente nas nossas vidas e nós entendemos isso. Cada um da sua forma. Sejamos nós homens ou mulheres. Então, assim, eu acho que a série ela é inteligente em deixar tudo muito dinâmico, sabe? Muitas vezes, como eu falei, tangencial, periférico, essas camadas, né, sem tornar muito profundo ou muito pedante, porque ela sabe que são temas muito presentes na nossa vida. Então é isso. Eu acho que a série nisso ela acerta profundamente. E tem um ponto pra mim que é um trabalho de você usar a filmagem, você usar a montagem para você adicionar informação nessa série, para você adicionar camadas nessa história, né? Num primeiro momento vocês vão perceber, e vão mesmo, vocês podem ter certeza disso, que os primeiros episódios, assim, principalmente o primeiro e o segundo, eles são absolutamente caóticos. A montagem, os cortes de uma cena para outra, as cenas que são colocadas uma interpostas à outra, há uma confusão, há um excesso de informação, é tão rápido que fica caótico mesmo e gera absoluto incômodo na gente. E isso tá comunicando. Vocês vão perceber que ao longo dos episódios, né, ao longo desses 8 episódios, a câmera, que vai continuar na mão do diretor no geral, né, a câmera na mão e tal, ela vai ficando um pouco mais calma, ela vai se aquietando um pouco mais, ela vai se acomodando mais àquele cenário, àqueles personagens. Ela vai ficando mais tranquila e a montagem também. É uma ferramenta muito inteligente de você, no primeiro momento, usar a filmagem e a montagem para gerar esses episódios tão caóticos, que é como estava aquela equipe no início naquela cozinha. É como estava o Carmy se responsabilizando por um restaurante praticamente falido, com uma equipe desorganizada, com uma equipe que nunca se comunicou, se conversou, com esse caos de pegar algo que está falindo, de pessoas que não entendem esse processo na cozinha, que não estão habituados, né? Então, de gerar esse incômodo nos primeiros episódios é importante porque o Carmy está incomodado, ele está confuso, ele está caótico, ele está tentando se organizar numa cozinha que não tem organização, bagunçada, suja. Então, assim, representa muito o que é a região e aquele restaurante, né? E óbvio, as relações desses personagens no começo. E essa quietude da câmera, essa câmera se acomodando, essa montagem um pouco mais fluida com o tempo, com o passar dos episódios, vai mostrando também esse equilíbrio, essa um pouco mais de harmonia entre os personagens e, óbvio, na cozinha e nesse processo da feitura da comida, no processo de começar a tornar aquele restaurante um pouco mais profissional. Então é mais uma ferramenta que comunica, que não é só o diálogo, né? Então, assim, eu acho que essa série ela é muito interessante. Talvez ela venha ganhar prêmios importantes, tomara. E o que é melhor de tudo, é uma série gostosa de assistir, uma série rápida. Você provavelmente vai assistir em 1 ou 2 dias, direto assim, maratonando, porque é muito bom de ver, muito bom. Foi um vídeo aqui mais simples, mais improvisado aqui. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, que é um pouco mais resenha, falando um pouco mais aberto aqui, mais livre, coloca nos comentários, posso fazer resenhas sobre outros filmes ou outras séries, né, sem problema nenhum. Agradeço todo mundo que chegou aqui no final do vídeo. Eu sei que não é fácil chegar até o final de um vídeo hoje, com essa internet tão louca, todo mundo com pressa, todo mundo caótico, igual o The Bear, mas agradeço. Se você puder, por favor, dê um like, compartilha, deixa um comentário, e é isso, um grande abraço e bons filmes.